Melhor, tá fluindo. Ai, que bom. Bom, pessoal, então acredito que não tem só alunos de terceiro ano aí hoje, né? Acho que tem aluno, de repente, de todos os anos, tem pais, comunidade escolar. Apesar do tema ser Enem, como eu disse antes, acabou sendo um assunto que eu acho que esse ano ficou mais em evidência ainda, que essa questão do ADI Enem, que se tornou até mais popular, né? As pessoas começaram até a lembrar mais do Enem. E hoje a gente colocou como tema aí para a gente conversar Enem, expectativas e realidade. As expectativas de um aluno que vai fazer Enem são muitas, né? Só que a realidade esse ano é um tanto quanto diferente. Muita coisa inesperada aconteceu. E aí a gente chamou o professor Rogério, que é professor de redação do CUT, Projeto Universidade para Todos, para conversar com a gente sobre isso, né? Eu sou Franciele, professora da escola Antônio José Peixoto Miguel, professora de Geografia, trabalho com as turmas de terceiro ano, também com os outros anos do ensino médio, e a gente acompanha os alunos nesse processo aí de todo o ensino médio e no terceiro ano de fazer o Enem. Você Tá conseguiu me ouvir? travando. Você não conseguiu ouvir? Eu mudei a minha internet. Botei a minha para ver se é aqui de casa está ruim. Vamos ver se vai. Eu te escuto agora. Você me escuta? Escuta. Tá. Mas tem interrupção? Tá Não, travando? agora está certinho. Agora estou te ouvindo bem. Tá, tô te escutando também agora. Agora foi. Tá, o pessoal que Às estiver vezes é esses assistindo aí, picos, se né? quiser falar se a conexão tá legal. Não, tô te escutando, agora sim. Vou retomar do começo, né? Falei que a gente hoje vai falar um pouquinho sobre Enem. Uhum, Me apresentei, sou professora de uhum, Geografia da uhum. Escola Antônio José Peixoto Miguel. Trabalho com ensino médio, os terceiros anos, né? Que é o público-alvo aí no caso do Enem. E vim conversar aqui hoje com o Rogério. Vou dar o espaço aqui para ele se apresentar. Bem, gente, boa tarde. Caso vocês não consigam me ouvir, aí eu peço para que informem, tá? Aí no chat, tá? E a questão é o seguinte, né? Eu sou professor da Universidade para Todos, tá? Desde 2010, tá? E a gente está nessa luta aí, né, na questão do Enem. E a primeira circunstância que nós temos, né, que é essa realidade, é nós nunca, nem professores e nem alunos, devemos nos desmotivar por causa do Enem. Bem, a minha carreira começa
né, em 2010 no PUPT, mas antes de 2010 eu também fui aluno de escola pública, estudei em São Paulo. Na época, né, a gestão era do nosso ex-candidato à presidência, Geraldo Alckmin. Ele era o governador de estado, certo? Estudei lá na CEDU de São Paulo e lá não tive, vamos dizer, nenhuma motivação para tentar alguma coisa, né? O Enem naquela época era diferente, tá? O Enem ele começa em 1998, tá? E nunca tive essa ideia, né, de fazer, nem de ser professor, nem nada disso, né? Na realidade, eu não sabia o que eu queria. Aí vim morar no Espírito Santo, aí que eu me deparei, né, com a realidade dos estudantes, enquanto estudante. Tá? Eu não fiz o projeto Universidade para Todos, eu fiz um cursinho voluntário, né, chamado Grupo de Estudo Popular, nos anos de 2001 e 2002. O meu primeiro vestibular eu não tive sucesso, e por ironia do destino foi muito bom, né, essa minha falta de sucesso no primeiro vestibular. Porque eu fiz um curso para passar na universidade, naquela época o Enem não era como é hoje, tá? Era uma prova, né, à parte, apenas dava no vestibular tradicional da UFES, e eu fiz para biblioteconomia, né? Quando eu falo isso é porque eu jamais me adaptaria hoje, né, se tivesse passado, né? Aí em 2002 eu fiz o vestibular novamente, acabei escolhendo, né, o curso menos concorrido, né, que eu tinha em mente, comunicação social, história, uma paixão extraordinária por história, né, mas acabei escolhendo letras, e aí passei em letras, né, e comecei a dar aulas no mesmo ano de 2003, ano que ingressei na Universidade Federal do Espírito Santo. Até a camisa está aqui, a mesma camisa de 2003, que eu guardo com todo carinho, tá? E uso às vezes, como estou usando agora, né? E a ideia foi ali começar o meu trabalho, né, com o pré-vestibular. Então sempre trabalhei com pré-vestibular, tá? E hoje estou aqui para conversar com vocês, para não deixar a chama apagar, né? Porque vejam bem, nós estamos trancafiados dentro de casa, tanto professores como alunos. Nós temos às vezes, um certo pessimismo que ronda, né? O Enem foi adiado, e para o bem de todo mundo, né, que o Enem tenha sido adiado, mas a gente precisa continuar a estudar, a gente precisa continuar a sonhar, a gente precisa continuar, de certa maneira, acreditando que é possível. Então, a minha fala aqui hoje, em compartilhamento, né, com a escola Antônio José Peixoto Miguel. Inclusive, estive aí no ano passado, dando aula voluntariamente, a primeira aula do curso, né, No Caminho do Enem. Eu dei aí, tá, aulão de redação. E já fui a Nova Almeida no ano de 2017. Né? 17 não, desculpe, 18. Que foi naquela escola da prefeitura que é vizinha da escola de vocês aí, né, escola de ensino médio. Então, em 2018, eu dei aula no Caminho para o Enem nessa escola da prefeitura, cursinho voluntário também, tá? Alunos aprovados na Universidade Federal. E ano passado, fui à escola de vocês e dei um aulão de redação de 8 ao meio-dia, foi muito legal, né? Tem até as fotos, né, no cursinho Caminho para o Enem, né? Teve lanche comunitário, muito legal. E eu percebi, né, a motivação, né? A gente, em momento nenhum, deve se desmotivar diante de algumas circunstâncias. Tá difícil? Tá difícil para todo mundo. Tá difícil para mim. Tá difícil para a professora. Tá difícil para a educação no país como um todo. Por quê? Primeiramente, as aulas online, elas nunca vão substituir as aulas presenciais. Mas, no momento, é um único caminho. E eu sei também das dificuldades
que os alunos têm em relação, né, à internet, ao aparelho de celular, smartphone, né, e tal. Às vezes o pico é ruim, a internet é frágil. Como nós tivemos aqui no começo, né, dificuldade, né, travando. Só que em momento nenhum a gente deve desmotivar, porque o Enem vai vir no ano que vem e nós, todo aluno do ensino médio, tem que fazer o Enem. E no decorrer da live a gente vai falar o porquê de vocês terem essa obrigatoriedade de fazer o Enem, estudar, tá? Tá tudo do nosso lado. Por um lado, nós estamos trancafiados, mas na medida em que estamos trancafiados, temos tempo para ler. Temos tempo para estudar. E isso nos dá, tanto para mim, enquanto professor, porque se estivesse só dando aula, tá? Se estivesse a UFES, né, indo a UFES nas aulas, ano passado eu terminei meu mestrado, então eu jamais imaginei sequer fazer graduação, hoje já sou mestre, já estou com um desejo de enfrentar o doutorado. Se estivéssemos tendo aula, eu estaria lá na UFES, teria pouco tempo para estudar, teria que focar, tá? E não focaria tanto no Enem como estou focando hoje, né? Com todo esse processo. Eu passo a bola aí para a nossa ilustre professora, tá? Vamos tocar essa bola aí. Então, abri para o Rogério se apresentar, e na minha apresentação eu ia falar no início, mas não falei. Eu fui aluna do PUC, né? Conforme a gente conversou ontem. Eu sempre estudei em escola pública, fiz Fundamental 1, ensino médio, escola pública. E sou daquela época onde o Enem ainda não era porta de entrada para a universidade, a gente fazia os vestibulares das federais, era um vestibular sofrido, né, ali de primeira etapa, segunda etapa, e o acesso ainda a gente sabe, restrito, mas era mais ainda. Então, o aluno de escola pública, principalmente para entrar na universidade pública, era um sonho quase inatingível, tanto que não se falava muito de vestibular nas escolas públicas. Hoje ainda não se fala tanto quanto deveria, mas eu creio que se fala muito mais sobre o Enem, SISU, é uma série de informações que está chegando mais até os alunos e que não chegava muito, né? Pensando aí em coisa de 20, 15 anos atrás. E eu fiz o CUT, foi maravilhoso, uma experiência assim, incrível, que a gente carrega para sempre. Ontem a gente até estava falando de alguns professores, carrega na memória, porque é um momento realmente que fica marcado, porque as aulas sim, são aulas diferenciadas, né? Tem todo um estímulo dos professores, tem toda uma motivação, é bacana, é muito legal. E foi por meio do CUT que eu consegui a minha vaga de curso superior. Então, sou muito grata, acho muito legal conversar com alguém que trabalha no CUT. Foi um momento muito bom na minha vida. Às vezes eu conto essa história para os alunos, né, dessa trajetória que é minha e de muitas pessoas, de muitos professores, que é estudar em escola pública, entrar numa universidade, às vezes até desacreditando que é capaz, vou começar o curso superior e chegar em algum lugar, né, alcançar aí o que está buscando. Eu coloquei para a gente começar como tema o cenário atual, né? O que a gente tem hoje aí de informação, o que a gente sabe sobre o Enem? Porque a gente sente os alunos muito preocupados e muitas informações, né, distorcidas, o que pode acontecer, o que não pode. O que a gente tem hoje de informação real, né? A data da prova ainda está indefinida, já que o exame foi adiado entre 30 e 60 dias do prazo estabelecido no edital, que a princípio seria novembro desse ano. Então, a prova pode acontecer aí de dezembro, janeiro, de acordo com o que foi previsto por enquanto. E no dia 19 de maio, o Senado aprovou um projeto que adia o Enem. Depois de toda uma repercussão, depois de vários questionamentos aí, né, principalmente dos alunos de escola, eu acho que a pressão comeu por esse lado, dos professores, o Enem foi adiado e a decisão depois ocorreu por parte do governo. E a gente entende, assim, pelo menos na escola pública, como um ganho. Né, foi positivo, até pelo que o Rogério disse, que estava ganhando tempo aí para não estudar. E a pergunta, diante do cenário atual, que a gente pode entrar aí, qual o impacto disso na vida dos estudantes? Rogério? Oi. Bem, o impacto eu vejo como, não um impacto, né, mas uma situação meio que ambígua, né? Por um lado, o Enem ter sido adiado
vai favorecer muito os alunos da rede pública, tá? Eu digo isso porque as escolas de grande porte, as escolas particulares, os alunos estão tendo aulas normalmente online, tá? E a gente sabe que quem frequenta as escolas de grande porte, né, as internets não caem. As Então, internets, só elas igual. têm, as internets, elas são alinhadas, então os alunos estão estudando, estão tendo aulas online, estão fazendo exercícios, estão, de certa maneira, muito bem adaptados, né, a esse novo, vamos dizer, universo, né, de como no país e no mundo nós estamos trabalhando a educação, certo? Por outro lado, como eu disse, nós temos mais tempo para estudar, tá? Porque eu sei da vida corrida que é tanto do aluno da escola particular como da escola pública. Evidentemente, o aluno da escola pública, a vida dele é bem mais, vamos dizer, corrida, bem mais cheia de atividades para serem feitas do que do aluno da escola particular, que só estuda. Estuda de manhã, estuda de tarde, estuda à noite, estuda até às vezes de madrugada. Tá? O aluno da rede pública é diferente. Ele tem outras coisas para fazer. Muitos trabalham. Tá? Então tem que conciliar os estudos a outros afazeres. Nesse sentido, quando a gente tem a pandemia, né, e o Enem sendo adiado, e toda essa repercussão que a Fran falou, né, e tal, sobre adiar o Enem, nós, enquanto alunos e professores também da rede pública, no quesito Enem, a gente não pode olhar tudo como trevas. Primeiramente, a pandemia é uma situação real, a gente tem que enfrentá-la, a gente tem que ter maturidade e seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. Depois, vamos estudar, tá? Eu sei que existem desigualdades em relação à internet, em relação aos aparelhos. Nem todos os alunos da rede pública têm a mesma facilidade para acompanhar as aulas, tá? Então, eu vejo esse impacto, entre aspas, né, essa realidade, como uma situação ambígua. Ela é boa por um lado, porque a gente acaba tendo mais tempo para estudar, e ela é ruim, por outro lado, por causa da questão da internet, né? Uma vez que nem todos os alunos têm condições, possuem condições, vamos dizer, materiais e até mesmo infraestruturais para terem no aconchego do lar aulas na internet. Então, acho que isso a gente perde muito, só que o tempo para estudar a gente tem, a gente pode compartilhar. Mesmo com esses problemas, o Enem foi adiado. Isso é um ponto. Nós estamos em junho, daqui a 6 meses estaremos em 2021. Não temos data ainda para o Enem. E eu peço do fundo do meu coração que vocês não desanimem, em hipótese nenhuma. Porque lá na frente, você vai ver o resultado de tudo isso. E você vai conseguir uma boa nota no Enem. Tá? É só não desanimar. A gente precisa estar alinhado. No final da live, eu vou fazer um convite para vocês, tá? Para aqueles que queiram assistir às aulas todos os dias, todas as semanas, tá? Até o Enem, que eu e um grupo de professores estamos fazendo um projeto muito interessante, tá? Aí eu passo para a Fran, mas a minha ideia desse impacto da mudança do Enem, eu vejo como que meio que ambíguo, né? Ele deveria ser adiado, porque imagine se vocês fossem fazer o Enem naquela data de novembro, não tendo aula. Vai chegar um momento que a pandemia vai diminuir, nós vamos ter uma vacina, tá? Tudo está sendo encaminhado para que cientistas do mundo todo encontrem uma vacina, e as nossas vidas, enquanto professores e alunos, do âmbito da aula presencial, irá voltar ao normal. As aulas vão ser repostas e a gente vai estar de igual para igual com o aluno da rede particular. Por que eu falo isso? Porque o Enem, ele é uma prova, ouçam-me,
É uma prova de resistência. Não é uma prova de conteúdo. Não é uma prova de conteúdo. Se você pega as 45 questões de linguagem, tá? A cobrança ali é resistência para ler e resistência para entender o que está sendo lido. Não tem um conteúdo específico. Eu sou da área de linguagens, tá? Não tem um conteúdo de gramática específico que vai cair no Enem. Não tem um conteúdo de literatura específico que vai cair no Enem. E em termos de redação, o que se exige é o mínimo para você ficar acima da média. Tá bom? Passo para a Fran. Então, a gente entende que esse impacto ele vai depender muito da capacidade do aluno de se adaptar a uma nova realidade, né? Como você disse aí, o Enem é uma prova de resistência. A prova está começando agora, a prova começa antes, né? Então, a prova já começa ao longo do ano, o aluno passando por isso. E a gente sabe que o curso superior, a vida profissional, é repleta de contratempos, imprevistos. Então, para os alunos que estão entrando aí na vida acadêmica, na vida profissional, já é um aprendizado. Né? Muita gente da área da educação tem dito isso, que esse período, de repente, não vai ser o período para colocar muitos conteúdos em dia, para aprender muitas teorias, mas, de repente, vai ser um momento de aprender, ressignificar, se adaptar, ocupar melhor o tempo. A questão dos alunos aí que não têm tanto acesso à internet, mas, de repente, têm livros da escola em casa, tem como rever conteúdos dos primeiros anos. Então, o aluno que vai ter que tentar aí, né, se adaptar a essa nova realidade para que o impacto para ele seja menor. Então, o impacto também depende muito de como o aluno se posiciona diante dessa situação, diante desse momento. Tá ouvindo, gente? Certinho, Rogério? Certo. Você quer que eu fale ou você fala agora? Não, vou para o próximo passo. O próximo passo que eu enumerei... Você é a nossa mediadora. Seria falar sobre o surgimento e a história do Enem. Né? Você até citou aí antes que o Enem surge em 2008. O Enem é uma prova complexa, sigilosa, envolve toda uma organização pública aí, né, do governo dentro do Brasil todo, que a gente sabe que é um país enorme. Então, não é uma coisa simples, é uma prova que foi ganhando aí uma administração, uma organização ao longo dos anos. E ele surge em 2008 como 98, 98. Desculpa, 98, isso mesmo. O objetivo de avaliar a qualidade do ensino médio. Igual tem o ENAD para avaliar os ensinos superiores, tinha o Enem ali para avaliar a qualidade do ensino médio nas escolas públicas. Os alunos simplesmente faziam e a nota chegava para a escola, né? Era um processo ali para avaliar, uma prova mais simples. Lembro que eram 63 questões de uma redação. Só esse objetivo. Mas depois aí de 2009, o Enem passa a ter outra cara, né? O Enem passa aí a ter mais cobrança, ter mais conteúdos, porque algumas universidades começam a aceitar o Enem, pegar a nota do Enem para substituir os seus vestibulares. Foi um processo aí de substituição de uma prova que antes era organizada pelas universidades, pelas faculdades, e passa a ser organizada, então, pelo governo federal com o Enem, né? O INEP, organiza o Enem. E de 2009 para cá, a gente tem aí algumas mudanças de número de questão, de organização quanto a isso, mas desde 2009 que ele vem tendo cada vez mais esse perfil de porta de entrada para as universidades, acesso ao nível superior. E diante disso, diante dessa história, né, do Enem, por que dizer que o Enem é porta de entrada para o nível superior de ensino? E qual a importância do Enem? Por que a gente, assim, professor, você estudante, por que a gente valoriza tanto essa prova? Né? Por que às vezes tem alunos que já começam o ensino médio focados no Enem, mas tem outros que não. A gente sabe que, principalmente na escola pública, a gente tem alunos que começam o ensino médio desconhecendo o Enem. E aí, ao longo do ensino médio, ele começa a ouvir na escola. Enem, vai se repetindo essa palavra. E para ele entender o que é isso. Por que é tão importante? Por que a gente diz Enem é porta de entrada para curso superior? Explica, Rogério. Pois é. Então, o que aconteceu? Como você bem aí contextualizou, tá? A partir de 2009, o Enem ele toma uma outra conjuntura, né? Ele toma um outro caminho. O Enem ele se transformou
como uma prova única do país, certo? Perceba que é uma prova do país, para que o aluno, o estudante, tenha acesso ao ensino superior. Como você bem contextualizou, antigamente, as faculdades particulares e as universidades públicas federais faziam seus próprios vestibulares. As faculdades particulares ainda fazem. Já as universidades públicas federais, no caso do Espírito Santo, nós temos a UFES, tá? Todas essas universidades adotam a nota do Enem para selecionar os seus novos alunos, certo? E por que a gente fica sempre orientando o aluno desde a primeira série do ensino médio, né, para fazer o Enem? Tanto é que eu exijo para os alunos da primeira série e da segunda série para que eles façam o Enem. Isso acontece muito nas escolas particulares, tá? Para que eles façam a prova como treineiros, tá? Então, se você que está me escutando aí está na segunda série do ensino médio, está na primeira série do ensino médio, saiba que você já pode fazer essa prova, tá? Como treineiro. Por quê? É interessante você conviver com aquele momento, né, que é o dia do Enem, tá? Que é um dia de pressão, são muitas questões, são 45 questões de uma disciplina, mais 45 questões de outra disciplina, mais uma redação. Então, o primeiro dia, uma redação, mais 45 questões de linguagens e 45 questões de ciências humanas. No outro domingo, né, 45 de ciências exatas, no caso matemática, e 45 de ciências da natureza, que conglomera aí, né, a física, a química e a biologia, tá? Então é um momento de muita tensão e de pressão mesmo que o aluno vivencia. Então, para o aluno treineiro, é bom que ele já vai ganhando espaço, já vai treinando, já vai averiguando como que é esse cenário, né? Porque ali você vai estar todo misturado, vai ter aluno de escola particular, vai ter aluno da rede pública, vai ter aluno, ex-aluno da rede pública, pessoas mais velhas que querem fazer o Enem também, tá? Então, o Enem é a porta para o ensino superior na sociedade brasileira, tá? E por que você precisa fazer? Porque a gente quer que você faça o ensino superior. Ah, mas eu trabalho, eu não tenho tempo. Não dá para conciliar. Você tem cursos no noturno. Ah, mas a UFES é muito longe. Não tem problema. Você hoje, por meio do Enem, você consegue bolsas nas faculdades particulares. Então, quando eu falo que o Enem é a porta de entrada do aluno, do estudante, para o ensino superior, o que eu quero dizer é que você precisa fazer essa prova. Fez essa prova, você vai escolher onde você vai estudar. Você pode ir para a Universidade Federal por meio do SISU. Você pode ir para as faculdades particulares por meio do ProUni, que é um programa do governo federal que estabelece vagas em faculdades particulares do Estado, tá, para alunos de escola pública. Você pode fazer também o Nossa Bolsa, que é um programa do governo do Estado, que, assim como o ProUni, oferece vagas em faculdades particulares para alunos da rede pública. Tá? Então, tudo hoje, tá? Para você fazer uma faculdade, para você ter acesso ao ensino superior, continuar, portanto, seus estudos, é por meio do Enem. Na nossa época, tá? Não era assim. O Enem não tinha essa importância. Tá? Se eu quisesse passar na UFES, eu tinha que fazer aquele vestibular tradicionalíssimo da UFES. E se eu não tivesse condições de pagar uma faculdade, eu não faria se não passasse na UFES. Só tinha a UFES como opção. Hoje não. Se você não conseguir entrar na Universidade Federal, você vai ter
bolsas disponíveis nessas faculdades particulares, seja por intermédio do ProUni ou por intermédio do Nossa Bolsa. E essas vagas são, de certa maneira, no ano. Por exemplo, os alunos que fizeram o Enem no ano passado, tá? Eles vai ter SISU segundo semestre e vai ter também chamada, tá, no segundo semestre. Então, é uma prova que ganha uma dimensão anual. Você fazendo o Enem, você vai disputar por vagas, seja por meio de bolsas nas faculdades particulares, por meio do ProUni e do Nossa Bolsa, e a gente que é professor e toda a equipe das escolas também, sempre orientamos os alunos, a gente alerta os alunos, olha a data lá da inscrição do ProUni, olha a data lá da inscrição do Nossa Bolsa, olha a data da inscrição do SISU, olha o SISU segundo semestre de 2020, para as pessoas que fizeram o Enem no ano passado. Tá? Então, é por isso que o Enem tem essa importância. E é sonho de todo mundo, tá? Continuar os estudos, ter uma profissão, ingressar numa universidade, tá? E a gente não pode deixar esse sonho, né, ser diluído, ser enfraquecido. Então, a gente precisa... Tem um amigo meu, né, professor de história, né, ele fala assim, sangue nos olhos e ferro nos dentes. Vamos enfrentar essa pandemia e todas essas dificuldades e vamos assegurar nossa vaga no ensino superior no ano que vem. Passo para nossa ilustre mediadora. A gente tem recebido na escola, principalmente, porque a gente organizou mediadores por turmas, né? Eu estou com o terceiro ano da tarde, a outra colega está com os terceiros anos da manhã, e veio aquela enxurrada de preocupação, né? Que é típica de quem está passando por uma situação desconhecida e dos meninos que também têm medo do novo, do Enem. O Enem se fala. Deixa eu falar uma outra coisa que eu acabei esquecendo. Eu vi uma informação aqui no chat, importante ressaltar, de doutorado, e tem uns alunos doutorando na UFES a partir do Enem. Veja bem, o doutorado na UFES, tá, ele não é mediado pelo Enem. De repente, aluno que entrou na universidade pelo Enem. O que eu me lembrei foi o seguinte, até mesmo universidades de Portugal pegam a nota do Enem, né? Isso aí que eu ia ressaltar, que eu acabei esquecendo. Universidades de Portugal escolhem alunos brasileiros por intermédio do Enem. Era isso que eu ia falar. Bacana. Mas eu acho que, inclusive, quem comentou foi a Josi, ela é professora da escola. O que eu acho que ela quis dizer é que a gente tem alunos que estudaram no Peixoto e que hoje são doutorandos na UFA. Eu acho que ela quis dizer assim, que começou com o Enem, inclusive da área de biologia, que é o Fred, que mora aqui normalmente. Entendi agora. Entendi. Isso é extraordinário, né? Por exemplo, né, como eu falei, né, você fez o PUPT, foi aluno de escola pública, eu fui aluno de escola pública, fiz cursinho voluntário, e hoje sou mestre, né? E se não tivesse a pandemia, estava fazendo disciplina lá no doutorado para tentar a prova do doutorado esse ano. Eu jamais imaginei isso na minha vida. Né? Nunca imaginei. E a gente só conseguiu isso por intermédio dos nossos esforços, da nossa disciplina nos estudos, e na nossa época era bem mais difícil. Não tinha internet como tem hoje, não. Não tinha internet. Pois é, era livro e apostilas, às vezes, reaproveitadas, né? Porque eu lembro que Darwin, Nacional, fazia umas apostilas de materiais muito bons. E a gente não tinha muito acesso a isso na escola pública. Até livro era meio complicado. Então, a gente reaproveitava. Às vezes, nem era daquele ano, mas a gente aproveitava para estudar. Então, a ausência da internet, ela é, sim, um problema. Tá? Mas não limita também o aluno de buscar algum conhecimento, algum aprendizado nesse período. Né? Não é fator limitante total. Como eu estava dizendo antes, que a gente... Mesmo no período da pandemia, mesmo à distância, a gente continua mantendo certo contato com os alunos em grupos de WhatsApp. E eu estou aí à tarde com o terceiro ano, outra colega está de manhã, e cada pessoa com uma turma. E quando começou essa questão do Enem, aí eles ficaram realmente bastante preocupados, como já foi dito. E aí surge uma série de questões, né? A gente sabe que tem as questões financeiras, tem a questão de aluno que cuida de irmão, tem aluno que, quando não está na escola, não tem um ambiente adequado para estudar. Eu acho que até a gente, que é professor, se viu nessa situação, porque a gente sai muito para dar aula. Quando a gente começa a ter que dar aula de casa, preparar os materiais de casa, a gente tem que arrumar um espaço melhor, porque antes a gente só vai dar aula, vai trabalhar, fica muito fora.
como você está, mas no caso você tem que ter o seu local de estudo, uma iluminação, uma mesa, um lugar para você poder estudar. E tem várias pesquisas, várias reportagens mostrando que a maioria dos alunos brasileiros não tem nem isso. Mas uma parte tem, né? E, diante de todas essas dificuldades daí dos alunos, que a gente sabe que tem as particularidades, cada um aí com a sua situação, que conselho, que dica, né? Você, enquanto professor de cursinho, sei que já falou bastante sobre isso, mas que dica, que conselho, hoje, dia 3 de junho, a gente começou a quarentena dia 17 de março, então já temos aí 80 dias para trás. Hoje, dia 3 de junho, com o Enem, que pode acontecer em dezembro, pode acontecer em janeiro, fevereiro, a gente não sabe ainda. Qual é a dica? O aluno quer se organizar hoje. Vamos supor, Rogério, que ele não fez nada até agora. Ele estava vendo a banda passar. Aí agora ele quer fazer alguma coisa. Eu quero correr atrás do meu Enem 2020. O que o aluno faz? Fala pra gente. O legal é que esse aluno, ele, de certa maneira, ele acabou sendo esperto, né? Porque ele vai começar com tempo ágil, com tempo que, de certo modo, vai dar para ele ficar muito bem preparado. A primeira coisa é ter motivação, tá? É não desanimar, tá? Então a gente tem que ir com tudo, tá? Temos que ir com tudo, tá? E não desanimar. É sangue nos olhos e ferro nos dentes, certo? Como diz o meu amigo professor de história. Como que ele se organiza? Suponhamos que ele não tem internet. É tentar, por meio do material que a escola oferece para ele, livros, tá? Exercícios que os professores passam, tá? Porque eu tenho certeza, pelo que eu estou vendo, aos poucos parece que a rede, né, a rede estadual de educação, está trabalhando já nesse sentido, né, e tal, para que os professores comecem a trabalhar com esses alunos. É um trabalho hercúleo, um trabalho muito, vamos dizer, de resistência a tudo, tá? A pandemia, as dificuldades que cada professor, cada profissional, cada aluno tem, só que nunca desmotivar, tá? A gente tem que ter consciência e não nos deixarmos abalarmos com as circunstâncias que, infelizmente, a pandemia nos colocou. Depois, tem essa motivação, comece a pegar algumas horas de estudo. Tá? Eu tenho certeza que os alunos da SEDU, tá, eles não estão 100% desassistidos. Tá? Eu tenho um amigo que é professor de geografia de uma escola da SEDU de Cariacica. Ele resolveu uma questão muito elementar. Saiu até no jornal ESTV primeira edição. Ele marcava com os alunos e passava as atividades para os alunos irem pegar lá na escola, para os alunos que não tinham internet. Então, nessa hora de pandemia, né, a gente tem que tentar resolver esses obstáculos para não deixar, em hipótese nenhuma, o aluno desmotivar. Ele está com tempo, porque o Enem não tem nem data. Tá? Eu não acredito que eles vão colocar o Enem em dezembro. Eu acredito que deve ser lá para fevereiro, março, né, e tal. Eu não sei, a gente não sabe. Mas esse ano eu duvido que seja. Então ele tem tempo. Eu acho que o maior desafio do aluno é manter-se animado. E para isso ele pode contar com a gente, todo mundo, toda a equipe das escolas, né, da direção, né, as pessoas que ali oferecem, né, a merenda, tá? Nós não vamos deixar, né, os alunos ficarem desanimados. Nós vamos ficar ali sempre, né, atrapalhando eles no sentido de deixá-los motivados. Olha, não é assim, vamos motivar, vamos ler. Está cansado, dá uma descansada. Ah, mas está cansado, não está fazendo nada. Né? Tenta refletir, enfim. Por que é bom esse momento da pandemia, nesse momento, exclusivamente? Ó, a gente não pode ir a shopping. A gente não pode ir à praia. A gente não pode fazer aglomeração, festa. Tira esse negocinho bobinho de tédio, cara. Que daí é uma coisa meio bizarrinha. Né? É só você ler esse fulano aqui chamado Nietzsche que você vai ver que é uma coisa meio bizarrinha. Esse negócio de tédio, não vai com isso não. Certo? Pega, né, um livro,
potencialize, porque você é estudante. E os professores, quaisquer professores, tá? Todos os profissionais são valorizadíssimos. A CEDU ela está fazendo um trabalho muito legal, que é de voltar às aulas, né? Ela reconhece as dificuldades, mas a gente não pode desanimar. Então, como você falou, a primeira dica, manter a motivação, e a segunda dica, organizar-se um pouco para estudar, né? E tirar as dúvidas com os professores. Beleza. Então, por parte da escola, né, situando aí algum aluno que de repente ainda não saiba, a CEDU está desde finalzinho de março, começo de abril, com a plataforma escolar, e é um programa lá do Amazonas. Então, é uma coisa assim, que no fundo, dá para atender a todo mundo, porque tem a aula na televisão, tem a aula disponível no YouTube, tem o aplicativo que funciona sem internet, onde a gente lança atividades semanalmente, material para esses alunos. E tem ainda a possibilidade, para aqueles que não têm acesso nem à televisão, nem à internet, muita dificuldade, estar agendando com a pedagoga para pegar o material na escola. Então, é aquela situação assim, o aluno, ele só não vai lá, assim, alguma coisa, né, pode ser feita. A gente sabe que não é a aula presencial, não é um calor humano, a gente sabe, está longe de atender a necessidade de um aluno quanto a uma aula. Mas parar não é a melhor opção, com certeza. Então, a escola oferece todas essas possibilidades aí, amparado pela CEDU, amparado pelo gestor escolar, pelas pedagogas, e os professores continuam trabalhando de casa, montando atividades, tem o dia que a gente acompanha eles na plataforma. Então, mesmo que ele esteja estudando um outro assunto, revisando alguma coisa, de repente, para o Enem, a gente está lá acessível para tirar uma dúvida. Então, não pode deixar a peteca cair. Né? As alternativas são colocadas, as situações estão aí, as possibilidades são possíveis no momento. Então, cabe ao aluno escolher qual dessas possibilidades melhor atende ele e continuar caminhando. Né? Eu posso fazer o meu convite agora? Ou você quer que eu faça depois? Eu não quero atropelar o script da live. Faz seu convite, depois eu faço minha fala de encerramento, você faz a sua. Tá. Ou se você quiser fazer o convite com o seu encerramento, depois eu termino. Tá, então eu vou fazer o convite com o meu encerramento. Eu posso fazer agora? Pode? Tá, então, gente, eu agradeço muito, tá, pelo diretor da escola, pela professora, tá, que me convidaram a participar nessa tarde com vocês nessa live, que eu acho muito importante a gente manter esse feedback, esse diálogo. Não é porque eu sou professor do Pulpit Mais que eu vou deixar de falar com os alunos de qualquer que seja outra escola. Então eu falo, né, com todas as escolas, eu não tenho essa questão. Falo com alunos do IFES, alunos, né, da escola pública municipal, né, que vocês têm aí como vizinha, que eu não sei o nome dessa escola, mas eu já dei aula lá, né, para o grupo de voluntários, né, Caminho do Enem, tá? Então, vamos focar, não vamos desanimar. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Vamos compartilhar. Eu quero fazer um convite para vocês, tá? Tem aluno aí do terceiro ano ou do segundo ano que tem condições aí de continuar a estudar com a gente no Enem, por meio de aulas online? Eu vou passar um link para a professora, compartilhar no grupo, tá, dos alunos, tá? Porque o que acontece? Um grupo de professores e eu organizamos aulas online todos os dias. Tem um calendário, tá, das aulas, o horário, tem simulado, tem redações corrigidas por mim, tá? E nós estamos dando essas aulas voluntariamente, tá? Na internet. Aulas online. São aulas ao vivo, aulas online. Tem professor que tem o quadro na sala, eles vão lá para o quadro e explicam o conteúdo, tá? Então eu gostaria de que vocês participassem muito. Eu vou passar o convite, tá, para vocês. No caso de redação, tá? Estou vendo que meus alunos estão aqui também no chat, tá? Agradeço vocês por entrarem aí no chat. Eu peço para a professora comunicar a vocês que são aulas online, não tem custo nenhum, tá? É só para vocês mantiverem esse vínculo com a gente, estudando, tá? Tem simulado, as redações são corrigidas por mim.
Na medida que vocês forem entrando, a gente marca uma aula especial, Nova Almeida, como eu fiz aulas especiais para a turma da ONG, né? Universidade para Todos, em Vitória, tá? Então, esse é o convite. Não devemos desanimar nunca e vamos arrebentar nesse Enem em 2021, o Enem 2020 em 2021. É isso. Obrigado pela atenção de vocês e muito obrigado pelo convite do Alex, né, da nossa professora de Geografia, Fran. Tá? Muito obrigado mesmo. Fiquei muito satisfeito em compartilhar esse momento com vocês. Que legal, que maravilha. Então, para quem está assistindo aí, para quem vai assistir depois, que a live fica gravada, o professor disponibilizou o link, ele vai disponibilizar, vou estar passando no WhatsApp para vocês assistirem as aulas dele. É no Zoom, né, Rogério? O grupo do Instagram, no Instagram não, desculpe, o grupo do Telegram, é no grupo do Telegram, tá? Vou passar para você o acesso para os alunos para o grupo do Telegram e a gente vai começar a usar o Meet, né? O Vagão que deu aula para você, que é o gênio, né? Ele determinou ontem para que nós começássemos a usar o Meet. É Meet que fala, né? Que a gente fez ontem. Então, e que é tranquilinho para os alunos. A gente lança o link, os alunos acessam e assistem às nossas aulas. Então, o Telegram é como se fosse um WhatsApp, entra ali, se organiza, pega o horário e depois já vai nos links assistir as aulas, sem custo nenhum. Então, você só vai ter que colocar ali seu tempo para assistir, né? Depois que a gente está tendo de prova nesse momento. E os professores passam exercícios também ali. Legal, exercício simulado, né? Você falou que teve simulado na outra semana, então realmente o que eles fariam possível. Bacana, parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa. Eu sou fã do público psicológico, carrego o coração, eu sei que ele se desmembrou, hoje tem outra organização, mas o trabalho que vocês fazem é um trabalho social muito bonito, porque permitir as pessoas que tenham acesso a curso superior, de alguma maneira vocês permitem isso, é realizar sonhos, é mudar vidas, é transformar, né? Porque tem muita gente que, os alunos que a gente percebe que não tem esse sonho porque não tem essa possibilidade. Porque, no fundo, a pessoa quer ter uma profissão, a pessoa quer ter conhecimento, quer ter uma posição, né? E eles acreditam que não podem, às vezes, nem sonhar. E o PUBT, ele devolve isso pela motivação, pelo ensino também, mas por tudo que vocês colocam aí na aula de vocês. É um projeto muito bacana. Eu admiro muito. Parabéns pelo seu trabalho, mesmo pela vez pela sua história. Você é nossa. Sim, eu e muitos. A minha turma da UFS praticamente toda era aluno do PUBT. Meninos que trabalhavam o dia todo e a gente estudava à noite. Eu falo que é a minha história, mas é a história de muitos brasileiros, de muita gente dessa nossa geração, né? Essa geração dos 30 e poucos anos aí, que conseguiu mudar o quadro todo de um país onde o ensino superior era inacessível e a gente foi contra o sistema, nadou contra a maré. Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. Obrigado, só tenho a agradecer mesmo. Tá bom? Tá? Legal. Espero que quando acabar essa pandemia, né, que as coisas, que a gente puder ter contato novamente, você faça uma visita lá na escola, a gente faz uma mão. Sim, é só o Alex me chamar que vou. Vai ficar muito bacana, os meninos vão gostar muito. Então, pessoal, para encerrar aí, né, hoje a gente falou muito sobre o Enem, a organização dessa prova, que apesar de não ser aí talvez o modelo ideal, mas é o que a gente teve, eu considero que a gente teve de melhor até hoje quanto à política educacional no nosso país, né? O Enem com cotas, talvez seja a melhor forma que a gente tem até hoje no Brasil. Tomara que a gente venha a ter melhorias, mas até hoje é o melhor que a gente está tendo para acesso a nível superior dos nossos alunos, de uma maneira geral, do Brasil todo. E precisamos acreditar nos professores, nos alunos da escola pública. Essa motivação vem da gente, ela não vai vir de fora, vem dos professores, vem dos alunos. E talvez essa lição, isso tudo que a gente está passando, seja um aprendizado de resistência, de resiliência, de força, de luta contra todas as desigualdades que a gente questiona. E a gente sabe que o país está passando por um momento muito difícil,
E cada vez mais a gente precisa que esses meninos, nossos alunos, jovens, façam a diferença de alguma maneira. Então, faça a diferença aí da sua casa, estudando para o Enem, pensando no seu futuro, pensando no quanto o país precisa de você, enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto pessoa, cada um, né, tentando fazer um pouquinho a sua parte, para que a gente vença aí esse período que a gente está passando, em todos os sentidos. Né? O nosso país tem se mostrado muito intolerante, com muitos retrocessos, com muitas coisas ruins mesmo, né, nos últimos tempos aí, e a gente acredita que depende muito da nova, depende da gente e dessa nova geração aí, que não vai deixar a peteca cair, como a gente já disse. Ok, então. Valeu, gente. Vamos encerrar? Uhum. Mais uma vez, Rogério, obrigada. Valeu, é nóis. Tamo junto. Tá? Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.